Fortaleza ou Bahia? Quem tem o melhor time do Nordeste? De um lado, um clube que está se mantendo na Série A 5 anos seguidos, 2 anos seguidos também na Libertadores, que é o caso do Fortaleza, boa administração, e do outro lado, um clube que é o recém mais rico, né, do Brasil, bilionário, que é o Bahia, que vendeu a SAF para o Grupo City. Então vamos comparar os atuais elencos aí de Bahia e de Fortaleza, que hoje são as principais potências do Nordeste. Vamos ver quem tem o time mais forte para a temporada de 2023. Salve turma, Vinícius Caxangá na área. Como eu falei, né? Vamos embora avaliar aí quem tem o melhor elenco, tá, do Nordeste para o ano de 2023. Claro que faltam chegar mais contratações, tanto no Fortaleza, tanto no Bahia, mas hoje, dia 13 de janeiro, a gente vai avaliar o atual elenco do Fortaleza e do Bahia e decidir aqui, né, a minha análise, minha opinião de qual é o melhor time do Nordeste na atualidade, tá? Ah, Caxanga, por que Bahia e Fortaleza? Por que não Vitória, o próprio Ceará, Sport? Pô, as duas equipes, né, tanto o Bahia quanto o Fortaleza, eles estão na Série A, são as melhores do momento. O Bahia tá rico, né, o novo rico do Brasil, como eu falei. O Fortaleza também tá se solidificando na Série A, 2 anos na Libertadores, então não tem comparação, né? Cá pra nós, Fortaleza e Bahia estão bem à frente das outras equipes aí do Nordeste no momento, beleza? Então, vamos lá. Como eu falei, essa é a minha opinião, é minha análise, você pode discordar, mas antes de eu começar aqui nesse vídeo, deixa eu dar 2 recadinhos para vocês, né? Quero pedir 2 coisas aqui, coisa rápida, tá? Coisa de graça, que você vai também ajudar aqui o canal do Luna a continuar crescendo, beleza? Deixa o like aqui no vídeo, beleza? Deixa o like, é um legal assim, ó, um joinha que fica aí embaixo da tela, então você clicando nele vai ajudar demais o canal do Luna a continuar crescendo, vai ajudar a outros torcedores, seja do Bahia, seja do Fortaleza, de outros times, a ver, tá, esse vídeo aqui, assistir também, é conhecer o canal do Luna. E a outra coisa que eu queria pedir é para você se inscrever no canal, tá? Se inscreve aqui no canal do Luna. Tem muita gente que assiste os vídeos, assiste também as lives e não tá inscrito no canal. Então, não perde tempo, tá? A gente fala aqui do Bahia, do Fortaleza, Sport, Ceará, Vitória, todos os clubes do Nordeste, beleza? Sendo notícia, a gente fala vídeo todos os dias e também live, né? De segunda a sexta. Então, deixa o like, se inscreve no canal e vamos embora para minha análise, né? Posição por posição, mano a mano aí dos 2 elencos. Vamos lá, começando pelo gol, né? A posição de goleiro. As 2 equipes que para o ano de 2023 contrataram, tá, goleiros para a posição. O Bahia contratou Marcos Felipe, ex-Fluminense, é um goleiro que me agrada, tá? Eu já gosto desse atleta. E o Fortaleza contratou o João Ricardo. Curiosidade que o João Ricardo era o goleiro do rival, né? Do Ceará. Então, como eu falei, 2 novos goleiros nos clubes. Mas assim, se eu tiver que decidir um goleiro, tá? Para ser, para jogar no meu time, né? Essa é a minha opinião, minha análise, você pode discordar. Eu diria, são 2 bons goleiros, tá? É já um duelo equilibrado. Começamos com um duelo equilibrado. Mas eu iria de Marcos Felipe, tá? É um goleiro que, um destaque para mim, é que ele tem uma boa reposição com os pés. Isso a gente conseguiu observar no primeiro jogo do Bahia na temporada, né? Ele, pô, do mesmo tempo que defende a bola, ele já consegue visualizar o jogo e dar um lançamento, seja um lançamento ou um passe ali, mas sabe trabalhar com os pés, né? O goleiro Marcos Felipe. Não que o João Ricardo não saiba, é um bom goleiro também e também sabe jogar com os pés, mas eu vejo o Marcos Felipe com esse diferencial a mais e também ali debaixo das redes, né? Debaixo das traves, melhor dizendo, me passa mais segurança. Então, 1-0, tá, para o Bahia, eu vou de Marcos Felipe. Vamos para a lateral direita. No Bahia, a gente tem 2 opções. Tem o Cicinho, recém-contratado, que chegou do Ludogorets, jogador mais experiente. E tem o André, da base do Bahia, tá? Lateral direito. Tem também o Douglas Borel, mas eu acho que fica mais entre André e Cicinho. E aí é uma juventude e uma experiência. Eu vou colocar o Cicinho aqui, tá? Para análise, porque foi recém-contratado. É um jogador mais experiente e eu acho que vai ganhar prioridade no time do Bahia como titular. Cicinho contra Dudu, lateral direito, também contratado do Fortaleza, ex-Atlético Goianiense. 2 jogadores experientes, né? O Cicinho tem uma bagagem fora do Brasil. O Dudu, muitos anos no Atlético Goianiense.
Mas, assim, por mais que o Cicinho tenha atuado no futebol europeu e a gente automaticamente raciocine pensando que talvez o Cicinho seja melhor que o Dudu, eu já acho o Dudu melhor. E é um jogador mais adaptado ao futebol brasileiro, como eu falei, né? Tava atuando muitos anos aí no Atlético Goianiense, tem até números melhores que o próprio Cicinho, tá? Assistências, gols, tudo bem que não é do lateral fazer muitos gols, mas a assistência sempre contribui, então eu vou de Dudu, 1-1, né? Bahia ganhando no gol, o Fortaleza ganhando na lateral direita. Dupla de zaga, o Fortaleza deve ter como dupla de zaga Marcelo Benevenuto e Brites, né? Brites contratado. Pode ter aí o Tite, enfim, tem outras variações, mas eu vou avaliar aqui Marcelo Benevenuto e Brites contra o Canu e Raul Gustavo, tá? Dois jogadores recém-contratados do Bahia, porque o Bahia praticamente contratou um time inteiro. Eu voto aqui Marcelo Benevenuto contra Canu, dois jogadores ex-Botafogo, tá? Um mais experiente e um mais velho. Eu voto em Canu. Gosto muito do Canu, estreou bem contra o Bahia, então no duelo Canu e Marcelo Benevenuto eu vou de Canu. Na esquerda, né, Raul Gustavo e Brites, aí eu já voto no Brites, tá? Raul Gustavo, atleta jovem, chegou do Corinthians, mas o Brites é mais experiente, é mais zagueiro, xerife, na minha opinião, e eu voto no Brites. Então, 2-2, né? Tá 2-2 até então. Lateral esquerdo, Juanes Chaves no Bahia. Tem também o Matheus Bahia, mas eu coloco o Juanes Chaves como titular nessa minha análise. Contra o Bruno Pacheco. Para mim, se der certo no futebol brasileiro, e tem potencial para dar certo, jogador jovem, passagem na seleção equatoriana, aqui eu acho que o Juanes Chaves tem uma certa vantagem, né? Contra o Bruno Pacheco, que é bom lateral, mas o Chaves tem um potencial maior. Se der certo no futebol brasileiro, se der certo com a camisa do Bahia, tá à frente. Então, 3-2 para o Bahia no momento, tá? Volante, Caio Alexandre, do Fortaleza, contra um Lucas Mugni, tá? Segundo volante, me agrada mais, não sei se é porque eu sou torcedor do esporte, o Lucas Mugni. Ele teve uma boa passagem pelo esporte, é um atleta que é intenso, tá? Tem um bom físico e é intenso tanto atacando quanto defendendo. Me agrada muito o Lucas Mugni, ajuda na saída de bola. O Caio Alexandre também é muito bom jogador, mas eu acho que o Mugni é mais polivalente e no meu time eu escolheria o Mugni, tá? Então tá 4-2, se não perco as contas aqui, né? 4-2 para o Bahia. Já na outra posição aí de volante, é o Lucas Sacha, contratado do Fortaleza, experiente, né, jogador contra o Nicolás Acevedo, um uruguaio que teve passagens aí pela seleção do Uruguai, um atleta mais jovem também. E aí vai de cada um, né? Escolher a juventude, um jovem promissor, muito promissor, que é o Acevedo, contra o Sacha, né, que é mais experiente. Eu, sinceramente, no meu time, jogaria o Nicolás Acevedo, né? Passagem aí recente pela seleção do Uruguai, então eu prefiro o volante do Bahia, mas o Sacha também é um bom jogador, tá? Então, 5-2 pro Bahia, se eu não estou enganado, ganhou no gol Marcos Felipe, ganhou no Canu 4-2, enfim, vocês estão acompanhando aí, né? Depois eu vou fazer a contagem e no final do vídeo eu falo, para não me perder, porque são 11 jogadores, né? Mas Nicolás Acevedo ganha essa. Então, Bahia vencendo, pelos meus cálculos, se não estou enganado, 5-2. No meio-campo, Fortaleza tem algumas opções, né, para o meio-campo. Tem o Lucas Crispim, Lucas Lima não deve ficar, tem Thiago Galhardo que faz essa função, tem um gringo que chegou agora, me acabou fugindo aqui o nome dele, mas deixa eu ver aqui se eu acho, tá? Enfim, de toda forma, vou falar o nome do gringo agora. É o Pochettino, né? Tomás Pochettino, mas até eu conheço pouco, né, desse atleta. Vi falar que é um bom jogador. E o meia do Bahia é o Daniel, tá? Eu gosto muito do Daniel. Tava até o Santi Rodrigues, né, para chegar no Bahia, mas parece que não vem. Então, mesmo Daniel contra um Lucas Crispim, que é bom jogador. Daniel contra um Thiago Galhardo. Daniel contra o Pochettino, que eu conheço pouco. Eu acho que o Daniel, no meu time, seria o titular. Então eu prefiro o Daniel. Bahia vencendo até então por 6-2, tá? 6-2, se não estou enganado aqui nos meus cálculos. No ataque, Pikachu contra Biel. Pikachu de volta ao Fortaleza, Biel recém-contratado. No momento, eu voto no Pikachu. Ídolo do Fortaleza, decisivo, né, nas partidas, muito importante. Mas fica aqui uma ressalva que o Biel é muito bom jogador. O Bahia investiu uma grana nesse atleta, então tem
Promete, viu? Promete o Biel com a camisa do Bahia, mas no momento desse vídeo eu ainda prefiro o Pikachu. Então, Fortaleza soma mais um voto aí, né? 6-3 nesse momento para o Bahia. Na outra ponta, né? A gente viu a ponta direita, ponta esquerda, Pedro Rocha do Fortaleza contra um Kaique do Bahia, que ainda não atuou, né? Tem também o Jacaré, tem o Caio Vidal, mas Kaique chegando no Bahia, eu acredito que vai ser o titular. Então, assim, é um jovem, o Kaique, Pedro Rocha mais experiente. No momento, tá o mesmo critério do Pikachu, eu ainda voto no Pedro Rocha. Eu acho o Pedro Rocha melhor jogador no momento do que o Kaique. Kaique é um jovem, tem que ser lapidado, tem muita qualidade, mas ainda precisa desenvolver um pouco. Tava no Manchester City, isso já ganha, vamos dizer, um status assim, mas ele ainda precisa ganhar essa bagagem e de fato se provar no futebol brasileiro numa Série A que não é fácil, tá? Por mais que ele estava lá no Manchester City e veio emprestado ao Bahia, ele tem que se provar. Eu acho que ainda não se provou e no momento eu sou Pedro Rocha. O Kaique pode jogar muito melhor que o Pedro Rocha, tá? No Campeonato Brasileiro, na Copa do Nordeste, nas competições, mas nesse momento, dia 13 de janeiro, eu ainda sou Pedro Rocha, tá? Como, da mesma forma, na ponta esquerda, na ponta direita, né? Biel pode ser muito melhor que o Pikachu, mas no momento desse vídeo, eu ainda acho que o Pikachu está à frente, como o Pedro Rocha está à frente. Então, 6-4 para o Bahia, né? E aí, duelo de centroavantes. Esse duelo, para mim, é o mais acirrado, vou confessar, tá? Nessa disputa dos times. Everaldo, tá? Do Bahia, recém-contratado, veio do Japão, saiu aqui do Brasil, né, fazendo muitos gols com a camisa da Chapecoense, e o Martim Lucero, ex-Colo-Colo, que chega aí ao Fortaleza. E aí, Caxanga, quem é melhor? Complicado, né? Um brasileiro contra um gringo, dois bons jogadores, experientes, mas no meu time, se eu tivesse que escolher um para jogar, é difícil, é difícil. Para mim, como eu falei, o duelo mais equilibrado e uma espécie de tanto faz. O que jogar para mim tá ótimo, mas eu iria de Martim Lucero. Por questão de característica mesmo, sabe? O Everaldo é um bom atacante, é forte, é alto. Ele tem também uma boa movimentação, não é aquele atacante que fica preso muito na área, apesar de também ser uma característica dele. Mas eu acho o Martim Lucero mais centroavante, entendeu? Mais, até por esse espírito sul-americano, que ele tem também brigador, eu iria de Martim Lucero, né? E, pô, se a gente vê, tá 6-5 para o Bahia, né? Bahia vencendo e, na minha opinião, na equipe, provável equipe titular, melhor do que o Fortaleza, mas uma disputa muito equilibrada. E essa disputa também se arrasta para o banco de reservas. O Bahia no banco tem o Jacaré, tem o Ricardo Goulart, enfim, tem vários outros jogadores, né? Caio Vidal, que é bom jogador também. E o Fortaleza, ele tem, na minha opinião, um banco melhor do que o Bahia, tá? Tem o Douglas Coutinho, que jogou no Sport, que deve ser pouco aproveitado no Fortaleza, mas ainda pertence ao elenco. Tem o Silvio Romero, tem o Thiago Galhardo, que se não for titular vai ser um banco, já foi destaque, né, do Brasileirão 2020, se eu não estou enganado. O próprio Lucas Crispim, bom meia, tá? Pode fazer a função de ala também. Então, como um conjunto, tem o próprio Tinga, né, lateral direita, Tite na zaga. Para mim, como um conjunto, tá? Elenco, se a gente avaliar o elenco, não apenas a equipe titular. Fortaleza está à frente, mas time titular, tá? Os 11 iniciais, eu acho que o Bahia tem uma certa vantagem, uma ligeira vantagem, tá? Mas claro, e aí para mim um ponto muito importante que a gente tem que tocar, treinador. É o Vojvoda, Juan Pablo Vojvoda, que vem de excelentes temporadas no Fortaleza, contra o Ricardo Paiva, né, português do Bahia, e o Vojvoda para mim. Ricardo Paiva é um bom técnico, mas ainda tem que se provar no futebol brasileiro, né? Não é todo gringo que chega aqui no Brasil e dá certo. E o Vojvoda para mim é sem comentários, né? Vem fazendo um trabalho de muita qualidade no Bahia já há algumas temporadas. Então, 11 iniciais e o técnico, contando com o técnico também, né, para mim dá 6-6, tá? Então é uma disputa muito equilibrada, tá? Se for para contar com o técnico, é 6-6, 50-50, mas o Fortaleza, para mim, se fosse para elencar aqui qual é o melhor time, o melhor elenco do Nordeste, para mim é o Fortaleza, porque tem um elenco com as peças do banco mais recheado e um técnico que é fora de série. Ricardo Paiva pode fazer um excelente trabalho e pode fazer história no Bahia, mas Vojvoda tá top 3 aí, melhores técnicos atuando no Brasil, beleza? Então,
Deixa o like se você gostou do vídeo, tá? Pode comentar aí, concordando, discordando de mim, de alguma posição, né? Nessa análise, de algum ponto que eu falei. Deixa a tua opinião também, mas não esquece de deixar o like, tá? De se inscrever no canal. Vamos nessa. Se inscreve, tá? Se inscreve no canal, porque tem muita gente que assiste os vídeos e não tá inscrito. Até a próxima, tamo junto e fui!